Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. E hoje nós vamos começar então mais uma aula da nossa escola dominical. Como estamos em tempos de pandemia ainda, de forma digital, através de vídeos. Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, vá lá, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com quem você puder, com quem você quiser, e assim nos ajude a divulgar a nossa igreja e os trabalhos da nossa escola dominical. Nós vamos continuar mais uma vez falando dos estudos baseados neste livro, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, cujo escritor é o pastor Kenneth E. Bailey. Hoje nós vamos falar da parábola do rico insensato. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 12, de 13 a 21. Compartilhe comigo, abra sua Bíblia e vamos ler essa parábola. Diz assim a palavra de Deus. Alguém da multidão lhe disse: Rabi, mande que meu irmão reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vocês? E disse a eles: Tomem cuidado e se guardem de todo tipo de desejo insaciável, pois a vida de uma pessoa não consiste no excedente de seus bens. Então lhes contou uma parábola, dizendo: Havia um homem rico, cuja terra produzira com fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que devo fazer? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: Vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. E vou armazenar todo o meu cereal e os meus bens. E vou dizer para mim mesmo: você tem em depósitos muitos bens para vários anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite sua vida será pedida. E o que você preparou para quem ficará? Assim é aquele que acumula tesouros para si, mas não está juntando riquezas para Deus. Ok? Esse é o texto base que nós vamos trabalhar hoje, então, a parábola do rico insensato. Meus irmãos, uma breve introdução. Você sabia que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre oração? Toda vez que Jesus falava de dinheiro, ele enfatizava de que todas as coisas materiais pertencem a Deus, conforme está no Salmo, capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam. Então, meus irmãos, na concepção bíblica, nós somos mordomos e administradores de todos os bens que estão na nossa mão. E Deus é o dono de tudo isso, né? Então, numa próxima oportunidade, eu pretendo falar do princípio da mordomia, do princípio da administração dos bens que estão em nosso poder, né? Mas, na concepção bíblica é isso. Nós somos mordomos e administradores dos bens e nós somos responsáveis daquilo que nós temos em nossas mãos, responsáveis pelo cuidado e de prestar contas da forma como usamos esses bens, ok? Mas então significa que a propriedade privada, Deus condena a propriedade privada? De jeito nenhum. Vamos ver, por exemplo, a história de Ananias e Safira, né? Qual que é o problema deles? Por que Pedro os confrontou? Por conta da mentira que eles falaram. Eles mentiram que venderam a sua propriedade e que dedicou inteiramente os valores para Deus. Então, eles foram criticados pela mentira que contaram e não pelo fato de ser proprietário de um bem. Então, a propriedade de um bem é legítimo. Deus não se incomoda, pelo contrário, Deus abençoa a pessoas colocando bens, propriedades em suas mãos. A parábola do rico insensato, meus irmãos, é um dos principais ensinamentos que nós temos sobre esse assunto. E é a história de um homem
que não reconhecia que era responsável perante Deus por tudo que ele tinha. Ele achava que tudo era dele, né? E o texto bíblico começa dessa forma, né? Começa com... eu vou ler aqui a cena número 1. Alguém da multidão lhe disse: Rabi, mande que meu irmão reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vocês? Então, meus irmãos, como a gente tem estudado nesse livro, os rabinos do primeiro século, do tempo em que Jesus vivia, eles viviam aqui na terra, eles eram peritos nas leis de Moisés. E gastavam algum tempo do seu dia proferindo decisões judiciais. As pessoas procuravam os rabinos para que eles interpusessem, né, desse opinião, estipulasse decisões judiciais, questões que as pessoas estavam em conflito, né, porque eles eram os especialistas nas leis de Moisés. Muito bem, meus irmãos, a história desse homem é a seguinte: por que esse jovem falou para Jesus: Jesus, mande que meu irmão reparta comigo a herança? Por que ele fez isso? A história é o seguinte: um pai havia falecido e, sem ter feito um testamento, então havia uma propriedade que era controlada por esses dois irmãos, e eles tinham muita confusão entre eles por conta disso. Naquela época, a herança não poderia ser dividida enquanto o irmão mais velho não tomasse a decisão. Então vejam que falta que está fazendo o pai já ter decidido fazer um testamento, dizer no testamento quem vai ficar com o quê. Então criou esse impasse entre os dois irmãos, e o mais novo aqui no caso recorreu a Jesus e falou: Jesus, fala para o meu irmão dividir os bens, né? Queria que pressionou Jesus para que Jesus obrigasse o seu irmão mais velho a fazer a partilha. Meus irmãos, a justiça é uma parte fundamental na vida das pessoas, né? E o que esse irmão mais novo está pedindo é para que Jesus fizesse justiça, porque realmente ele tinha direito àqueles bens. Mas, como dizia a tradução naquele tempo, a tradição daquele tempo, o irmão mais velho não tinha se decidido ainda, né? E vocês percebam, meus irmãos, que é um assunto extremamente sensível e divisível em qualquer tempo. Não só no tempo de Jesus, até hoje. Divisão de herança, divisão de bens entre herdeiros é problema, né? É um assunto muito sensível, né? Acontece, meus irmãos, que Jesus é um conciliador de pessoas e não um separador de pessoas, né? Esse homem aqui, ele não está dizendo para Jesus: Jesus, olha, eu estou num impasse com meu irmão, a gente está brigando, eu estou preocupado porque a gente não consegue se reconciliar, né? Não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, diga para o meu irmão que ele está errado e que ele precisa me dar os meus direitos, né? Então, meus irmãos, aquele irmão mais novo já decidiu o que era justo para ele, e ele vai interpelar Jesus para que Jesus interpele nessa situação e que o irmão dele, force o irmão dele a entregar a parte que lhe cabe, né? Meus irmãos, essa decisão desse irmão significa separação entre irmãos. A separação entre os irmãos iria continuar, né? Porque esse homem já decidiu, né? O meu irmão está errado, ele tem que me dar a parte que me é de direito. E aí, meus irmãos, qual é a reação de Jesus? Né? Nós já lemos o texto. Logicamente, Jesus se recusa a se fazer esse julgamento e faz um chamado e nos mostra
esse assunto sobre um outro aspecto. Ele quer mostrar um outro aspecto para essa pessoa. E lança de cara uma advertência. E a advertência é essa. Preste atenção no texto. Tomem cuidado e se guardem de todo tipo de desejo insaciável, pois a vida de uma pessoa não consiste no excedente de seus bens. Vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos. Tomem cuidado e se guardem de todo tipo de desejo insaciável. O escritor do livro, Kenneth Bailey, foi muito feliz em explicar isso da seguinte forma. Meus irmãos, os bens de uma pessoa, as posses de uma pessoa estão ligados muito profundamente e até de forma irracional a um medo. O medo de um dia não ter mais aquele bem, o medo de ser insuficiente. Aliás, meus irmãos, nunca é suficiente, por mais que se tenha posse, nunca é suficiente por conta dessa insegurança e desse medo que o ser humano carrega. Esses sentimentos, meus irmãos, provocam algumas reações, das quais eu vou relatar aqui agora para vocês. Algumas pessoas, por esse medo irracional, o que ele faz com os seus bens? Ele tenta escondê-los. Algumas pessoas reagem escondendo. Outras pessoas, ao contrário, reagem ostentando. Pega seus bens e mostra para todo mundo, ostenta todas as suas posses. Algumas pessoas, meus irmãos, gastam tudo em viagens caras, de forma inconsequente, sem nenhum planejamento. Outras pessoas simplesmente melhoram o seu estilo de vida, quer viver um estilo de vida melhor, está sempre buscando um estilo de vida melhor, e assim consomem todos os seus bens. Alguns outros compram brinquedos caros, tem até um ditado que diz assim, que os homens nunca deixam de ser crianças, apenas os seus brinquedos é que ficam mais caros, uma alusão a esse medo. Muitas pessoas contraem dívidas por conta desses brinquedos caros. Algumas, meus irmãos, fazem totalmente o contrário. Elas reagem fingindo ser pobre e vivendo mal. Então, assim, trata os seus bens, as suas posses com mesquinharia. Finge ser pobre e vive mal. E guarda todos os seus bens. E alguns outros ainda usam para adquirir o poder. Então, todas essas formas aqui, meus irmãos, são reações naturais que as pessoas têm com relação aos seus bens por conta do medo, esse medo irracional que a gente tem. E com base nessa sabedoria, meus irmãos, com isso que nós estamos falando, com esse alerta que Jesus está nos dando aqui, tomem cuidado e se guardem de todo tipo de desejo insaciável, é que nós devemos refletir. Quais são os seus desejos insaciáveis? O que é que você coloca como um desejo insaciável? Muito bem, meus irmãos. Vamos para a cena 2. A parábola começa. Havia um homem rico, cuja terra produzira com fartura. Vamos entender bem esse versículo. O homem da parábola, meus irmãos, já era um homem rico. Era um homem que cultivava a terra, todo ano cultivava, E naquele ano, a safra que ele teve foi excepcional, foi muito grande. E aí, meus irmãos, a gente deduz aqui o seguinte: esse homem, ele não trabalhou a mais naquele ano na sua terra. Ele trabalhou como todos os anos. Ocorre que Deus foi muito benevolente com ele. Deu a chuva na hora certa, o frio na hora certa, o calor do sol na intensidade exata, de forma que aquela terra produziu uma safra muito boa. Então, assim, pelo fato do homem já ser rico e a sua safra ter sido excepcional, nós podemos concluir, meus irmãos, que esta safra foi um presente de Deus. Mas esse homem
não se atentou para isso, né? Deus estava presenteando a ele, ao trabalho dele, com uma super safra, né? E aí, meus irmãos, vem a cena número 3. E ele pensava consigo mesmo, o homem rico pensava consigo mesmo: o que devo fazer, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? O que eu quero que vocês observem aqui, meus irmãos, é que esse homem conversa com ele mesmo. Ele está falando com ele mesmo. O que eu devo fazer? Eu não tenho aonde guardar esses bens. Na verdade, meus irmãos, essa dúvida dele, por ele estar falando consigo mesmo, é uma cena muito triste. Pelo seguinte: no Oriente Médio daquela época, as pessoas da aldeia tomavam as decisões sempre em conjunto. Não importa qual tipo de problema era. A pessoa levava para um grupo da tribo, né, da sua família, seus vizinhos, seus amigos que estavam ali, discutiam qualquer problema, qualquer assunto que eles tinham até a exaustão e tomava-se uma decisão. Ou seja, o problema de uma pessoa era um problema de todos. Todos ajudavam a resolver. Mas esse homem está falando sozinho. Isso mostra que ele não tinha amigo ou familiar com quem compartilhar aquela situação que ele estava vivendo. Um homem que vive isolado, né? Um homem que fala sozinho por não ter com quem dividir e compartilhar os seus problemas. O que eu devo fazer falando sozinho, né? E o problema dele, meus irmãos, é que ele não tem um lugar para guardar essa colheita super abundante que ele teve. Ou seja, pela pergunta dele, nós deduzimos que esse homem não tinha consciência de que essa colheita era uma dádiva de Deus e nem se sentia responsável por cuidar dessa abundância. Tanto que ele não sabia o que fazer. Onde é que eu vou guardar tudo isso, né? Onde é que ele não se considerava responsável e imaginava, né, que aquilo era a sua safra, propriedade única e exclusiva dele. Meus irmãos, aqui nessa parte do estudo eu queria chamar a sua atenção para que o teólogo Ambrósio disse a respeito da situação desse homem. Veja a frase que ele disse: as coisas que não podemos levar conosco não são nossas. Somente a compaixão nos acompanha. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Aquilo que é excesso, aquilo que a gente tem em excesso, nós somos apenas administradores. Nós somos apenas mordomos, nós só tomamos conta, não é nosso, né? Somente a compaixão nos acompanha. Meus irmãos, quando eu passar para outra vida, somente a compaixão que eu tive, o bem que eu consegui fazer para alguém, é que eu vou levar comigo. O resto fica tudo, né? O outro pensador contemporâneo de Ambrósio, Agostinho, que era aluno de Ambrósio, diz a seguinte frase: as barrigas dos pobres são armazéns muito mais seguros do que os seus celeiros, né? Ou seja, se ele tivesse distribuído aos pobres, enchesse a barriga dos pobres com todo o celeiro, seria um lugar muito melhor guardado do que os celeiros. Então, meus irmãos, acontece que o homem rico, ele tem uma perspectiva diferente. Ele não pensa como esses pensadores. Ele não está preocupado em usar isso de forma a encher a barriga dos pobres. Ele não consegue entender a dimensão da mordomia nesse ponto. E na cena 4, meus irmãos, ele diz assim, olha, vou fazer isso. Teve uma ideia. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Vou armazenar todo o meu cereal e os meus bens. Então, meus irmãos, vejam a perspectiva desse homem. Ele diz assim, olha, ele só sabe dizer o seguinte: a minha safra, os meus celeiros, os meus bens, a minha alma, e encerra essa ladainha dizendo o seguinte:
Eu vou dizer para mim mesmo, você tem em depósitos muitos bens para vários anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Essa é a conclusão então que ele chega. Vou construir celeiros maiores e depois vou dizer para mim mesmo. Como se fosse eu dizendo a frase dele, diria assim: Antônio Carlos, Carlinhos, você tem em depósitos muitos bens para vários anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Essa era a única coisa que esse homem conseguia enxergar. Meus irmãos, isso que ele está dizendo aqui não está de todo errado. Porque em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 15, diz o seguinte, diz assim a palavra de Deus: Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, meus irmãos, esse versículo significa o seguinte: olha, o que vai acompanhar o homem nessa vida, nos seus dias de trabalho que Deus lhe dá debaixo do sol, né? Não tem coisa melhor do que você comer, beber e alegrar-se, né? O que esse homem qual que é o problema desse homem, então, se esse versículo está correto? É que esse homem, ele só está preocupado com a primeira parte do versículo, que diz comer, beber e alegrar-se. E convenientemente, ele esqueceu-se da última parte, que diz assim, olha, dos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, isso é o que a gente pode fazer e que deve fazer, de você aproveitar do fruto do seu trabalho, mas você precisa reconhecer que os dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol, é Deus quem dá. Aquilo tudo era um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. E ele só conseguiu ver a primeira parte do versículo, que dizia: vamos comer, beber e nos alegrar. Ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos para a cena número 6, né? E de repente, esse homem na parábola, Deus diz o seguinte: insensato, esta noite se pedirá a sua alma, e o que você preparou, para quem ficará? Né? Meus irmãos, a forma como foi escrito esse versículo deixa claro para nós que essa palavra insensato, Deus diz isso de forma gritante, como uma voz de um trovão, como se um trovão rasgasse o céu, gritando para aquele homem insensato, né? Deus então anuncia para esse homem que a sua vida ia ser tirada naquele dia. E esse homem, meus irmãos, chega a esse triste fim por cometer esse erro crasso, né? um erro gritante de pensar que só comida e bebida é o suficiente para a nossa vida. Esse homem não sabia que nós somos feitos de corpo e alma. Ele achou que comer e beber seria o suficiente. Então, de repente, ele descobre que ele tem uma alma, né? E essa alma não era dele, mas sim um empréstimo que Deus coloca para cada um de nós e que um dia, a qualquer momento, vai pedir devolução, vai pedir prestação de contas. O que é que você está fazendo com a sua alma, né? Meus irmãos, a vida não é um direito nosso. A vida é uma dádiva que Deus nos dá. É um empréstimo que Deus nos dá. Meus irmãos, vamos pensar bem então. Se a vida não é um direito, e sim uma dádiva, você já disse obrigado pela dádiva da vida hoje? Você já disse obrigado a Deus por mais um dia de vida? Né? Muito bem, meus irmãos.
E vem a nova pergunta, né? Deus faz a pergunta para ele. Quem vai adquirir todos esses bens? Para quem será? Quem será o dono de tudo isso? Então a gente percebe aqui que esse homem não tinha noção de que nós somos corpo e alma, não preparou um sucessor, era tudo dele, de forma egoísta, uma visão egocêntrica da vida, não preparou um herdeiro, não ensinou essa pessoa a cuidar dos bens de forma que se perpetuasse. Então ele não tinha segurança nenhuma para quem ia ficar, né? Com certeza quem ficasse com aquilo não ia cuidar da forma como ele cuidou, ia fazer do jeito que ele quisesse, e talvez um possível herdeiro não estivesse preparado para lidar com tudo isso, né? Então, e o que você preparou, para quem ficará, né? Então, quem queria cuidar de tudo aquilo que ele construiu com tanto esforço, nem nisso ele pensou. Levou uma vida despreparada, né? E agora sim os seus bens estavam para ser todos perdidos, porque a sua alma ia ser pedida naquela noite, ok? Muito bem, meus irmãos, essa é a parábola do rico e do insensato, e eu quero comentar com vocês agora um resumo e uma aplicação breve, pequena, para encerrar o vídeo. Meus irmãos, resumindo, um simples grito por justiça sem uma autocrítica não recebe a atenção de Jesus. O que significa isso, meus irmãos? Que às vezes a gente está pedindo por justiça, nós queremos que se faça justiça, que Jesus faça justiça. Mas se essa justiça não tem uma autocrítica, não é algo realmente justo, Jesus não vai atender. Ou se essa justiça atrapalha nos relacionamentos humanos, Jesus pode não atender o seu pedido. A segunda aplicação, Jesus se recusa a responder um clamor por justiça cujo resultado gera relações pessoais rompidas. Meus irmãos, o que aquele irmão mais novo está pedindo é justo? É justo, mas significava o rompimento da amizade entre dois irmãos. Jesus simplesmente não respondeu ao clamor, justamente por causa da separação que haveria entre os dois irmãos. Ou seja, Jesus está preocupado mais com a reconciliação dos irmãos, que os irmãos vivam bem, do que se fazer justiça com a divisão correta dos bens. Ok? Terceira aplicação, meus irmãos. Os bens materiais pertencem a Deus, que os concede como dádivas aos seres humanos. Meus irmãos, os bens materiais pertencem a Deus. Nós somos apenas mordomos e administradores. Espero ter a oportunidade de falar com vocês ainda sobre a mordomia e administração. O quarto ensinamento, o quarto resumo, aplicação. O rico insensato não se dava conta da sua mortalidade. Ele não tinha noção de que era um ser mortal, de que sua vida poderia ser pedida qualquer dia desse. Por fim, então, ele não conseguia garantir nem os seus próprios bens e nem a sua própria vida. Ok? O quinto raciocínio, meus irmãos. A vida é um empréstimo de Deus. É uma dádiva e não é um direito. Deus pode pedir a devolução a qualquer momento. Muitos de nós vivem a vida como se ela fosse um direito nosso. Na verdade, meus irmãos, é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, é uma colheita abundante que Deus nos dá. É assim que nós precisamos encarar a nossa vida. E a sexta e última aplicação. A vida em abundância resume em entesourar para Deus,
junte tesouros no céu. Lembra-se do raciocínio do filósofo, do pensador? Diz assim, olha, somente a compaixão nos acompanha. Ter compaixão, viver com compaixão, se compadecendo daqueles que estão à nossa volta. Isso é entesourar no céu. As barrigas dos pobres são armazéns muito mais seguros do que os seus celeiros. Ou seja, fazer o bem, distribuir para os mais pobres, olhar para os mais pobres, os mais necessitados, é ter compaixão, é juntar tesouros no céu. Amém? Obrigado, meus irmãos, por sua atenção até aqui. Era isso que eu tinha para hoje. Espero continuar, espero com saudade rever os irmãos dentro da sala de aula de novo. Acho que estamos cada vez mais próximos. E obrigado por sua atenção. Até mais.